Olá, quinto ano, seja bem-vindo para mais uma aula de História. Pegue seu livro Trilhas, no módulo 3, capítulo 6, e vamos dar ênfase sobre a Guerra dos Canudos nos primeiros tempos da República, na página 254. Mas o que vem a ser Canudos, né? Guerra dos Canudos. Pois bem, Canudos era uma comunidade formada por camponeses muito pobres, né? Que seguiam um líder comunitário chamado Antônio Conselheiro. Naquela época, né, com a implantação do regime republicano, poucas coisas alterou nas condições de vida desses camponeses, né? A maioria deles vivia no campo, né? E eram muito pobres, né? Então, os grandes proprietários rurais, eles exploravam bastante a mão de obra dos camponeses pobres. Isso acabou gerando um grande conflito, conhecido como Guerra dos Canudos, né? Foi um conflito, a Guerra dos Canudos, no sertão baiano, ocorrido por volta de 1896 e 1897, que determinou com a destruição do povoado de Canudos. Daí o nome da guerra, né? Houve várias batalhas entre tropas do governo federal e um grupo de sertanejos liderado então por esse líder religioso, o Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro, né? E aí vocês podem ver nessa fotografia retratada de 1897, né? Alguns sobreviventes de Canudos. No fundo tem um grupo de soldados que atacou o povoado. Então, a cooperação mútua e o modo de vida mais igualitário, né, atraiu muitos camponeses que deixaram de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado. Ou seja, lá eles cooperavam com o outro, né, dividiam o que eles produziam, dividiam. Então, foi aí o que aconteceu, né? Aí, com medo, né, que a comunidade dessa multiplicasse, os grandes fazendeiros passaram a exigir que o governo acabasse com Canudos. Por quê? Porque eles estavam perdendo a sua mão de obra barata, né, mesmo que eram os camponeses. E diante disso foram enviadas para a região mais moradores, eles resistiram a vários ataques, né? Ou seja, várias tentativas foram feitas para destruir Canudos, e aí os camponeses eles se juntavam, né, e iam contra, e no final de contas houve as 4 tentativas, na 4ª tentativa que eles conseguiram controlar Canudos. Foi vários meses de combate, né, nessa guerra. Então, só em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudos. E aí vocês podem observar nessa imagem alguns que resistiram, né? Inclusive o conselheiro dele, o líder comunitário, né, o Antônio Conselheiro, ele acabou também morrendo nessa guerra. E aqui tem 2 atividades para nós comentarmos, você pode copiar no seu caderno e responder. Número 3, em sua opinião, por que muitas pessoas deixaram as grandes fazendas para viver em Canudos? O que vocês acham? Isso mesmo, se vocês responderem que, pois, devido aos Canudos, né, eles tinham, né, liberdade, né, de se manter melhor, né, ter uma vida melhor, né, além de compartilhar a vida com mais igualitária, né, ou seja, eles se comparavam todos iguais, não tinha essa de um ser melhor do que o outro, entendeu? E na questão 4, as pessoas da foto que vocês estão vendo pertencem a quais grupos sociais? Vocês perceberam? Que elementos tornam possível identificá-los? O que vocês perceberam aí? Isso mesmo, as primeiras, né, do primeiro plano, né, provavelmente são os camponeses, né, de Canudos. Já as pessoas do segundo plano fazem parte da tropa do governo, né? Ou seja, essas pessoas aí foram aquelas últimas que resistiram, que não quiseram morrer, né, e acabaram se entregando. E aí nós terminamos mais uma aula em casa, né? Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.